Preparem-se para uma viagem fascinante ao mundo da matemática, da cultura persa e de quebra-cabeças que vão dar um nó na sua cabeça, sem dúvida. Hoje, nosso mergulho profundo é em O Homem que Calculava, um clássico de Malbataan. É verdade. E essa obra, ela é muito mais do que uma simples coleção de problemas, né, de matemática. É uma jornada rica em sabedoria, filosofia, histórias cativantes. Exatamente. A gente acompanha Beremiz Sami, um gênio da matemática, nas suas aventuras pela antiga Pérsia. Mas me diga o que torna esse livro tão especial, além dos cálculos. Olha, o que me fascina, né, é como o Malbataan usa a matemática para explorar a natureza humana, dilemas éticos e a cultura da época. Ele transforma números e equações em ferramentas para contar histórias e ensinar lições de vida. É verdade, é verdade. Lembro da primeira vez que eu li sobre o encontro do Beremiz com o narrador, no meio do deserto. Ele calcula o número exato de ovelhas em um rebanho, só de olhar. Que demonstração de talento, né? Impressionante. E esse é só o começo. Ao longo da história, Beremes enfrenta uma série de desafios, como a famosa divisão da herança de 35 camelos entre 3 irmãos. Ah, essa é clássica. Como dividir um meio, um terço e um nono de 35 camelos, forma justa. A solução de Beremiz, ela nos mostra que às vezes a gente precisa pensar fora da caixa para encontrar soluções criativas. É verdade. Ele nos ensina que a matemática não se limita a fórmulas prontas, mas exige flexibilidade e até mesmo uma dose de criatividade. E o que dizer do desafio dos 4 quatros? Representar qualquer número usando apenas 4 algarismos 4 e operações matemáticas. Parece impossível. Essa é a beleza da matemática. O que parece impossível, com um pouco de lógica, manipulação, se torna realizável. Esses desafios, eles nos instigam, né, a questionar o que sabemos e a buscar novas perspectivas. Beremiz usa a matemática como uma ferramenta para desvendar mistérios e solucionar problemas do dia a dia. Mas também a utiliza para ensinar lições valiosas. Lembra do conto? A divisão de 3 por 2. Sim. Onde o chacal astuto engana o leão e o tigre usando uma lógica matemática distorcida. É um alerta para a importância do senso crítico, né? Pois a matemática pode ser manipulada para fins desonestos. Exatamente. Saber matemática não é apenas sobre fazer contas, mas também sobre entender seus princípios e aplicá-los de forma ética justa. É isso aí. Malbataan nos convida a refletir sobre o poder da matemática, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Ele destaca a importância de questionar, analisar e usar o raciocínio lógico para não sermos enganados. O Homem que Calculava é uma obra que nos leva a uma jornada intelectual fascinante. E por falar em jornadas, Beremiz também nos apresenta conceitos matemáticos intrigantes, como os números perfeitos. Como ele usa essa ideia para impressionar um rei. Beremiz explica que um número perfeito é aquele cuja soma de seus divisores, excluindo ele próprio, é igual ao próprio número, por exemplo, o número 6. Seus divisores são 1, 2 e 3, e a soma desses números é igual a 6. Interessante. Nunca tinha parado para pensar nos números dessa forma. É como se cada número perfeito tivesse uma harmonia interna, um equilíbrio. E o que dizer dos números amigos? Os números amigos são pares de números em que a soma dos divisores de um é igual a outro número. E vice-versa. É como se houvesse uma ligação especial entre eles, uma amizade matemática. É incrível como a matemática pode ser tão poética, né? E o livro não para por aí. Tem a história da invenção do xadrez. Sim. A lenda do rei, que promete recompensar o inventor do xadrez com grãos de trigo, dobrando a quantidade a cada casa do tabuleiro. Ele não imaginava a imensidão que sua promessa representava. Essa história nos ensina sobre a progressão geométrica e como os números podem crescer de forma exponencial. Uma lição valiosa, especialmente quando a gente pensa em investimentos ou no impacto de nossas ações ao longo do tempo. O que me intriga, né, é que o livro consegue abordar temas complexos de forma acessível e cativante. Mesmo quem não é fã de matemática pode se encantar com as histórias e aprender algo novo. Verdade. E ainda tem a história de Lilavati, uma jovem que inspirou um tratado matemático escrito por seu pai. É comovente como a matemática pode ser uma forma de expressar amor e superar a perda. Malbataan nos mostra que a matemática não é fria e distante. Ela está presente em todos os aspectos da vida, desde a natureza até as relações humanas. E essa é a grande beleza de um homem que calculava, né? Ele nos ensina a olhar o mundo com mais curiosidade, a questionar o que parece óbvio e encontrar a beleza e a lógica por trás de tudo. Mas nossa jornada não termina aqui. Preparem-se para mergulharmos ainda mais fundo nos desafios e ensinamentos de Beremiz na próxima parte do nosso mergulho. Ansiosos para desvendarmos mais enigmas e explorarmos a fundo a sabedoria matemática de Beremiz. E cá estamos nós de volta, né, prontos para desvendar mais mistérios matemáticos com O Homem que Calculava.
Na primeira parte, a gente viu o Beremiz deslumbrando a todos com a inteligência dele resolvendo problemas complexos como se fossem brincadeira de criança. É verdade, mas a aventura não para por aí. O Beremiz se torna cada vez mais famoso e as habilidades dele o levam até o palácio do califa de Baghl, Motassem Billah. Imagina a pressão. É como se ele estivesse entrando numa arena para um grande desafio intelectual, e não era para menos. Pois 7 sábios, as mentes mais brilhantes de Bagdá, o aguardavam com uma série de perguntas complexas. Parece ter uma cena épica de filme. Que tipo de desafios o Beremiz enfrentou? Os desafios eram dignos da reputação dos sábios. Um deles envolvia a contagem de todas as palavras de um poema inscrito na parede do palácio, diferenciando as palavras escritas em preto das escritas em vermelho. Bom, isso exige não apenas habilidade matemática, mas também uma memória impecável e atenção aos detalhes. Exatamente. Beremiz solucionou esse problema com maestria, demonstrando a rapidez do raciocínio dele e a amplitude dos conhecimentos. E teve mais quais outros desafios colocaram à prova a inteligência do Beremiz? Outro desafio memorável envolvia os números amigos, que a gente discutiu anteriormente. O Beremiz teve que explicar esse conceito ao califa e mostrar como essa relação matemática se manifestava no próprio poema que ele havia analisado. Que interessante usar a poesia como um meio para demonstrar a beleza e a harmonia da matemática. O Beremiz realmente pensava fora da caixa. Com certeza, e para completar, ele ainda teve que provar que o número 496 era um número perfeito, demonstrando a profundidade do conhecimento dele sobre as propriedades dos números. Impressionante, mas nem todos ficaram felizes com o sucesso do Beremiz. Lembra que um vizinho invejoso questionou a utilidade prática dos conhecimentos dele, como se matemática fosse apenas um passatempo para impressionar em festas. Pois é, mas o Beremiz, com a sabedoria e a eloquência dele, rebateu as críticas do vizinho, mostrando como a matemática está presente em tudo ao nosso redor, desde a natureza até as relações humanas. Ele argumentou que o raciocínio lógico e capacidade de resolver problemas são habilidades essenciais em qualquer área da vida. Uma resposta digna de um verdadeiro mestre. Esses questionamentos sobre a utilidade da matemática são bem comuns, né? As pessoas às vezes não percebem como ela está presente em tudo, desde a construção de edifícios até o desenvolvimento de novas tecnologias. É verdade, o homem que calculava nos mostra como a matemática pode ser aplicada para resolver problemas práticos, tomar decisões mais inteligentes e até mesmo para se divertir. Aliás, falando em se divertir, a história do jogo de xadrez é um exemplo fantástico de como a matemática pode nos ensinar lições valiosas sobre estratégia, planejamento e até sobre as consequências de nossas escolhas. Exatamente a lenda do rei que promete recompensar o inventor do xadrez com grãos de trigo, sem imaginar o quão colossal essa recompensa se tornaria, é uma ilustração poderosa do crescimento exponencial e da importância de pensar a longo prazo. É como aquele ditado: pense antes de agir, pois as consequências podem ser maiores do que você imagina. E por falar em lições de vida, a história de Lilavati nos mostra como a matemática também pode ser uma forma de lidar com a dor e transformar a perda em algo positivo. A história de Bhaskara, que escreveu um livro em homenagem à filha dele, Lilavati, usando matemática para imortalizar o nome dela e transmitir os conhecimentos, é tocante. Inspiradora, ela nos mostra que a matemática pode ser um instrumento de amor, superação e conexão entre gerações. É realmente incrível como o Albatahã usa a matemática como um fio condutor para explorar a complexidade da vida humana, abordando temas como ética, justiça, amor, perda e a busca pela felicidade. Mas a jornada de Beremiz no Palácio do Califa reserva ainda mais surpresas e desafios. Mal posso esperar para desvendarmos os próximos enigmas e ver como Beremiz usa a inteligência dele para navegar pelos meandros da corte. Preparem-se, pois a aventura matemática continua na próxima parte. Vamos acompanhar o Beremiz em seus últimos desafios no Palácio do Califa e descobrir qual será o seu destino final. E voltamos para a última parte da nossa imersão em Um Homem que Calculava. Beremiz já enfrentou tantos desafios, né? Desvendou enigmas complexos, encantou a corte do califa com a inteligência dele. O que mais essa jornada nos reserva? Preparem-se, porque a história toma um rumo inesperado. Beremiz se depara com problemas que testam não apenas a habilidade dele com os números, mas também a ética, a compaixão dele. Um deles envolve um prisioneiro condenado à prisão perpétua. Parece que a matemática vai ter que resolver uma questão de justiça, mas como aplicar cálculos a uma sentença de prisão perpétua onde a matemática encontra o sistema judicial? É aí que entra o dilema. O califa decide oferecer ao prisioneiro a chance de ter metade da pena perdoada. A questão é como calcular metade da eternidade. Um dos ulemás, querendo testar o Beremiz, propõe essa questão. Afinal, a matemática tradicional não lida com conceitos como infinito da mesma forma que lida com números finitos. Qual foi a resposta do Beremiz? Ele conseguiu solucionar esse enigma que mistura a matemática e o sistema legal. Beremiz, com a mente perspicaz dele, reconhece a natureza paradoxal da pergunta. Ele argumenta que matematicamente a solução seria prender o homem por um instante indivisível e em seguida libertá-lo no instante seguinte. Imagina a cara dos ulemás ouvindo essa resposta. Prender e soltar instantes indivisíveis parece mais um passe de mágica do que uma solução prática. Exatamente. Beremiz usa esse argumento para demonstrar a impossibilidade de aplicar a matemática de forma literal nesse caso.
Mas ele não se limita a apontar o problema com compaixão. E bom senso, ele propõe uma solução mais humana à liberdade condicional. Genial! A liberdade condicional permite que o prisioneiro experimente a liberdade, mas ainda sob a jurisdição da lei, Beremiz usa a lógica para encontrar uma solução justa e equilibrada sem cair num paradoxo matemático. Essa solução demonstra que a matemática não deve ser aplicada de forma fria e mecânica. É preciso levar em consideração o contexto ético e o impacto humano das decisões. Beremiz nos ensina que a matemática não é uma ferramenta poderosa, mas deve ser usada com sabedoria e responsabilidade. E a história nos reserva ainda outro desafio fascinante. O califa é impressionado com a capacidade de Beremiz em discernir a verdade. Propõe um enigma envolvendo 3 escravas. O enigma das 3 escravas é um clássico texto de lógica. O califa informa que uma das escravas só pode dizer a verdade e outra só pode mentir. E a terceira pode tanto mentir quanto dizer a verdade. Qual é o objetivo do desafio que o Beremiz precisa descobrir? Beremiz tem o direito de fazer apenas 3 perguntas, uma para cada escrava, para descobrir a cor dos olhos de cada uma. Imagine a dificuldade de interpretar as respostas, decifrar quem está mentindo e quem está dizendo a verdade. Parece um daqueles jogos mentais que nos fazem questionar tudo que ouvimos como Beremiz se saiu nesse desafio. Beremiz, com a mente afiada dele, elabora perguntas cuidadosamente calculadas, levando em consideração a peculiaridade de cada escrava. Ele usa a lógica como uma ferramenta matemática, analisando as possibilidades, descartando as contradições e finalmente desvendando o mistério. Mais uma vez, Beremiz usa a lógica e a inteligência para triunfar, mas o homem que calculava não é apenas uma sucessão de desafios e vitórias. A história nos leva a refletir sobre a busca pela felicidade e o verdadeiro significado da vida. Após tantas aventuras, Beremiz decide seguir um novo caminho. Ele se converte ao cristianismo, casa-se com Talassim, filha do Sheikh Yazid, e encontra a paz e a felicidade na vida familiar. Que reviravolta Beremiz demonstra que a felicidade não reside apenas na fama, na riqueza ou na inteligência. Ele encontra paz em algo que transcende a lógica e os números, o amor e a fé. E o que acontece com os conhecimentos matemáticos dele? A história deixa essa parte em aberto, mas podemos imaginar que Beremiz continuou a usar os dons dele para o bem, seja ensinando os filhos dele ajudando a comunidade ou simplesmente apreciando a beleza e a harmonia da matemática no dia a dia. O homem que calculava nos mostra que a matemática pode ser muito mais do que fórmulas e cálculos. Ela nos ensina a pensar de forma crítica, a solucionar problemas, a apreciar a beleza do mundo ao nosso redor e, acima de tudo, a viver uma vida mais plena e significativa. É isso aí, e assim termina a nossa jornada com Beremiz Samir, o homem que calculava uma obra-prima que nos convida a explorar o mundo mágico da matemática e a descobrir como ela se entrelaça com a história, a cultura, a ética e a busca pela felicidade. Espero que tenham apreciado o mergulho e que se sintam inspirados a desvendar os mistérios e a beleza da matemática. Até a próxima e continuem explorando.